Fuck My Brain. Antes de começar o programa, aqui vai um aperitivo pra vocês. Eu falo, mulherão da porra, não. É mulherão do óvulo. Eu nunca tinha ouvido isso. Estamos chegando em Marte e ainda a gente não Exatamente. consegue ter uma aba pra falar meu ciclo menstrual. Tá. Que puta ideia isso. Maravilhosa. A gente não se olha no espelho, a gente se julga no espelho. Você para na frente do espelho e a gente faz um radar de defeitos. Nota 10 pro Felipe Nota Andreoli, 10. nota 10 pro Felipe. 9,5, Tô dando um porque senão apoio. já acha que tá resolvido. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um fantástico episódio da F My Brain. Aqui a gente trata sempre daqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. Atenção para o tema e daqui a pouco para a convidada desse dia. Síndrome da impostora. Você se sente uma fraude? Fuck My Brain. Dito isso, eu quero dizer que para falar sobre esse assunto, nós trouxemos ela, maravilhosa, estrela fantástica, Rafa Brites está aqui na F My Brain, gente, para o mundo. A Rafa é escritora, empresária, apresentadora, ela é influenciadora de jornadas, palestrante, empreendedora, eu já vi palestra dela, é um espetáculo. Chamada de pensadora moderna, a Rafa não hesita em abordar assuntos como maternidade real, feminismo, síndrome da impostora, que é o tema que a gente escolheu para falar hoje, amores mesquinhos, entre outros. Por meio do seu trabalho em diversos formatos, ela alcança milhões de pessoas, que seja em palestras, canal do YouTube, Instagram. As pessoas acompanham as reflexões sobre a vida, construções das relações sociais e relacionamentos e nossos desafios no dia a dia, que aliás a gente já estava falando aqui, né, Rafa? Tudo bom? Tudo bom? Prazer, obrigada por me convidar. Eu falo, olha, quer coisa que dá mais gatilho de síndrome da impostora? É biografia. É verdade. Não Você é? fala, mas é empreendedora, não é empreendedora, é mãe, tá tentando. Então, assim, biografia já é uma coisa que dá gatilho. Obrigada, tô super feliz de estar aqui com vocês. Mas é verdade, então a gente só trabalha com fatos, né, Natália Mestre? Então vamos nos apresentar aqui. Eu me apresento, Natália se apresenta. Agora a gente divide assim, né, Fechado. Nath? Eu sou a Marina Machado, muito prazer. Eu sou especialista em comunicação, mentora de comunicação, palestras e cursos voltados para melhorar a sua capacidade de comunicação. E por acaso, estou aqui na F My Brain. Amo de paixão. Natália Mestre, e você, minha amiga? Agora eu me apresento, amiga. Você agora uma se nova apresenta, fase. eu achei legal. Gostei, Tem instante gostei, atrás gostei. agora. É novo tem um cenário. É um novo momento meu. Você está brilhando agora Estou aí. brilhando aqui. Oi, oi, oi. Então, para todo mundo que nos ouve e nos assiste, eu sou a Nath Mestre, eu sou jornalista, sou comunicadora e sou expert em branding, estratégia de marcas e pessoas. E tô muito feliz de receber a Rafa. Rafa, eu sou muito fã do seu trabalho. Quero deixar aqui registrado a forma como você expõe as loucuras da sua mente casa muito com as loucuras da minha mente. Eu me identifico completamente, assim, todas as grandes polêmicas que acontecem, eu falo, deixa eu ver o que a Rafa vai falar sobre esse assunto, sabe? Então, assim, eu amo muito a forma como você se expõe, como você traz essa vulnerabilidade, como você entrega. Então, eu tô muito feliz que você tá aqui, é realmente uma honra, muito obrigada. Ai, que Obrigada, lindo, gente. que Olha, lindo. então, mas antes de fato de começar essa conversa, quero fazer um convite para você. Se ainda não se inscreveu nos nossos canais, faça isso. Aproveite agora aqui, dedinho no inscreva-se, aciona o sininho. No YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, estamos em todos os lugares, na Estação Espacial Internacional, de repente agora até na SpaceX, o pessoal tá voando pra caramba agora, no Submarino, não tem desculpa. E a gente também está no nosso Instagram, @fmy.brain. Lembrando que nós temos uma comunidade muito legal no YouTube e a gente pode te convidar agora para ser membro. Então, se você for lá, seja membro, R$ 4,89 por mês, você vai ter acesso aos convidados, vai poder fazer perguntas antecipadas, vai ter as respostas e vai concorrer a ela, a grande diva desse canal. Atenção, não é a Natália, tá? A Natália é a diva, mas você vai concorrer a... É a caneca agora, por favor, close, porque Rafa está segurando essa caneca. Ela é disputada, essa caneca, Rafa. É disputada. E você ganhou sem Esse esforço. nome é muito... Eu tô achando que eu vou fazer uma consulta aqui de comunicação e branding. Eu não preciso nem falar nesse podcast, porque eu tô com duas especialistas. Quando a gente tava no evento, né, Ma? Ela falou o Fuck My Brain, eu falei,
cara, esse nome é sensacional. Foi no começo do ano, né? Foi no começo do ano, foi um evento da Vitude, a gente estava fazendo Vitude só trabalhando saúde mental, e aí foi um prazer estar lá e foi muito gostoso ver a sua Demorou, palestra. mas cheguei. Chegou! E nós ficamos lá. Não, agora a Rafa vem. Não, agora a Rafa vem. E um belo dia, nós estávamos em reunião de pauta. A Marina teve um negócio, juro por Deus, Rafa. Ela falou assim, eu vou mandar uma mensagem pra Rafa, porque eu acho que agora a Rafa veio. E veio. E deu certo. Foi uma intuição, né, amiga? Foi um astrológico. Deu certo. Dito isso, gente, Chegamos. muito bem. Então, se você quer a caneca, seja membro do nosso clube de assinatura do YouTube. Rafa, assim, a síndrome de impostora, às vezes as pessoas não têm conhecimento exatamente do que isso significa. Por isso que a gente quis até trazer no título, você se sente uma fraude. E aí você começou falando também, né, de ouvir a sua própria biografia, e aí a gente fala, ai, nossa, tá, porque, não, né? Queria ouvir logo de cara de você, como é que você entende essa relação que a gente tem com a nossa própria imagem, com as nossas realizações, com o que a gente constrói, porque no fim das contas, tantas pessoas olham pra gente e falam, você é maravilhoso, gente, você é muito incrível, como que você não vê isso? E a gente se amputa, e a gente dificulta pra gente, né, Rafa? Total, assim, vou dar um exemplo pra vocês, assim, eu escrevi o livro. Eu tô há alguns anos falando sobre isso. Eu pesquisei sobre isso. Eu fiz trabalho científico sobre isso. E agora, né, já eu tô indo pra um evento em Nova York que eu vou lançar meu livro. Eu estou desesperada. Só de falar, minha mão sua, porque eu falo assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Essa é uma frase que ela assombra, né? E aí a gente vai falar principalmente que somos nós mulheres, enfim, por conta do que é a síndrome da impostora, que eu já vou falar. Mas eu já tô assim, meu Deus, o que eu tô fazendo lá? Eu não sei nem falar o inglês perfeito. Quem sou eu para lançar um livro? Vou estar na Biblioteca Pública de Nova York, não sei o que. Eu já tô desesperada. Porque eu já falo, ai, as outras escritoras são super escritoras. Então, é uma sensação de insuficiência, sabe? E eu tenho refletido muito, até pela época que a gente está vivendo, ambiental do nosso mundo, sobre essa palavra suficiência, né? Que essa sensação de insuficiência, ela é tão triste, ela é tão escassa, porque o suficiente é o que é abundante. Tudo que é suficiente é abundante. E tudo que a gente tem falta, a gente ainda quer mais. E essa nossa insuficiência, né, como seres humanos, nos faz querer mais, e mais terra, e mais coisa, e mais, sabe? E sentar na lua, e fazer o meu bunker. E então é muito importante que a gente, né, entenda esse sentimento individualmente, e depois, entendendo isso individualmente, a gente vai perceber que ele é um reflexo de um cenário externo. Um reflexo interno de um cenário externo. Não é algo que acontece comigo, ou com você, ou que, né, só quem tem acesso a fazer uma terapia e autoconhecimento vai resolver. E aí a gente chega em políticas públicas, em equidade de gênero, tudo isso. Nossa, já começou dando boom, né? Um boom na cabeça. Muito bem. Rafa, então, vou pedir pra você, então, só pra gente contextualizar, o que é, de fato, a síndrome de impostor e como que você caracteriza, como você percebe ela? A expressão é a síndrome, mas não é uma síndrome, porque não é algo, né, uma patologia, alguma questão, né, neurológica, psiquiátrica. Mas existem duas pesquisadoras americanas, a Suzane e a Pauline, que elas começaram a entrevistar executivas que estavam subindo ali no mundo corporativo, né? Estavam atingindo patamares maiores, mais responsabilidades e tal. E ela foi entendendo que cada cada degrau que elas iam alcançando, ao invés de trazer mais estofo, de falar assim, não, agora eu consegui isso aqui, eu tenho mais, né, autonomia, eu tenho mais autoconfiança para desenvolver isso aqui. E não, era inversamente proporcional. Você era promovida, né, e se sentia uma farsa. Ao invés de, nossa, eu conquistei isso, a qualquer momento alguém vai perceber que eu sou uma farsa nessa sala. Porque eu não sei de tudo. Eu sou insuficiente. E aí, muitas mulheres vão se identificar que parece que a gente
só vai receber o aval a partir da próxima conquista. Então não, eu vou escrever meu livro, mas assim que eu disser que eu me formei em letras. Não, daí depois que eu me formei em letras, é melhor eu me dedicar. E assim, é sempre como o próximo passo vai me dar o aval. O próximo passo vai me dar o aval. E a gente vive se sabotando. As pessoas olham pra gente, né, e principalmente quem tá em televisão e tudo mais, a gente tá aqui no YouTube, tá no Spotify, mas, por exemplo, eu tive uma carreira de 25 anos, 24 anos em televisão. E aí acham que a gente tá lá e tem uma confiança enorme no nosso taco. Temos até a página 2. Eu passei a vida, e eu ainda tenho esses traços muito latentes em mim, de achar, e acho até hoje, que eu sou uma enganação. Porque eu consegui aquilo, porque foi uma oportunidade, porque deu certo, porque não tinha ninguém melhor, porque deu sorte. Eu tinha um chefe, não líder, que era um cara que eu fiquei 1 ano sem falar com ele, de tantas grosserias vividas no trabalho, jornalismo, redação, um cara, enfim, grotesco na conduta. E ele era tão agressivo comigo, e ele me colocava tão pra baixo, mas ao mesmo tempo era ele que me colocava nas funções. Quando a casa caía, ele me colocava. E eu ficava numa dualidade de entender, mas se ele me põe aqui é porque ele confia em mim, mas ele me faz sentir um lixo. Só que esse traço ficou comigo. Eu até hoje, ele vem na minha cabeça como uma coisa assim, de tipo, não, mas espera, e se eu falar isso? Não, porque isso não pode falar, porque isso eu não posso fazer, né? Então, assim, é uma constante sensação de que eu não sou suficiente, de que eu tenho que me provar a mais. E aí tem um outro fator, do pedir desculpa. Uhum. Porque essa sensação que eu tenho de que eu não sou suficiente e de que eu meio que não mereço estar aqui, vem com um pedido de desculpa. Aí lancei um livro, que nem você falou, eu também tenho o Diário da Gratidão. É quase pedindo desculpa. Não, olha, super, ele é simplesinho, porque ele é pequeno, ele é curto, porque eu fiz... Sabe que eu falo do meu livro? É pra você ler no banheiro. Rafa, sério, a gente, cara, tem que parar com essa história, porque eu fico de fato, ele comigo. É simples. O meu livro é de palavras simples, mas foi uma estratégia que eu usei de uma maneira muito consciente de usar palavras simples, porque eu sabia onde eu queria que ele chegasse. Mas por que a gente tá pedindo desculpa? Não, entendeu? E ele se tornou um best-seller por ser simples. Exato. E eu peço desculpa, é bem simples, você vem no banheiro, sabe? Então, ele é simples, mas com muito conteúdo. Aí é que tá. Só que a gente não tá valorizando esse conteúdo e a gente pede desculpa nessa conversa, Rafa. E aí, faz o quê? Me dá uma luz. Bom, então, aí que tá. Fala pra mim aquilo que você não faz com você. Exato. Porque é aquela questão, né? A gente vai, às vezes, ali encontrando quais são esses nossos, né? Uma palavra que tá super usada aí, o gatilho. Nossa, isso me dá gatilho, isso me dá gatilho. Só que, de fato, enquanto não houver uma mudança estrutural na questão de equidade de gênero, é muito difícil que a gente sinta assim. E, só reforçando assim, não é que aconteça só com as mulheres, mas se você for pegar homens negros, mulheres indígenas, né, ou assim, existe uma escala. Então, por exemplo, mulheres trans sentem isso muito mais que a gente. Imagina, no meu livro eu tenho alguns relatos de uma amiga minha que é anã, eu tenho uma amiga minha trans, eu tenho uma amiga minha preta, então, uma amiga minha que entrou na política muito jovem. Então, isso vai escalando, né? De acordo com o quê? Não só com a representatividade, porque hoje em dia eu não gosto mais de usar representatividade, eu uso proporcionalidade. Uhum. Porque é isso, você chegar numa sala, tem uma mulher, mas nós somos metade da população. Por que tem uma mulher? Né? A gente vai ver o nosso congresso. Tem mulher? Tem representatividade? Tem, mas é proporcional? Não é proporcional. Então, eu sinto que a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente tiver essa representatividade sendo proporcional, né? Nas questões que envolvem protagonismo, né? Vai ter a ver muito com, assim, a gente não tem a segurança de que a gente tem esse lugar. Para muitas outras pessoas, e vamos pensar no caso mais o mundo masculino, você tem a segurança de que você pertence àquele lugar, porque aquele lugar sempre foi seu. Talvez seja nessa linha. Quando não é seu, você está sendo injustiçado. Então, assim, eu tenho várias pesquisas
do LinkedIn, tá? Então, lá no LinkedIn, essa é a mais famosa, que foi, aí circulou, que era os homens, para se candidatarem numa vaga, eles precisam preencher 60% dos requisitos. As mulheres, 95% dos requisitos. Então, você pensa, inglês intermediário. Você fica, meu inglês não é intermediário. Não, mas o inglês é básico. O cara entrou, hello, how are you? Em inglês intermediário, é nóis, entendeu? Então, e aí, por exemplo, outras pesquisas do LinkedIn, inclusive aqui do Brasil, das meninas que pesquisaram aqui. Olha só, quando mulheres publicam, por exemplo, feitos nos seus trabalhos, o emoji usado para essas mulheres são sempre corações. Coraçãozinho, coraçãozinho. E quando são homens, as pessoas mandam lâmpadas. Lampadinha, lampadinha. Ou Vai seja, ter ideia. Tipo, ele é gênio e a gente... E ela... Fofa. Você mandou bem. Se esforçou. Entendeu? Então, e assim, eles são muito mais... Eu vou usar a expressão vocais, mas não é no sentido vocal de... Eles se expressam muito mais dos seus feitos. Claro. Entendeu? Então, e aí a gente vai pegando várias áreas da nossa vida, porque a gente focou aqui no profissional, mas aí a gente coloca isso em relação à nossa autoimagem. Sim. Quando que nós nos sentimos suficientes na frente do espelho? Eu tenho uma frase que eu pergunto para as mulheres: qual foi a última vez que você se olhou no espelho? E aí as mulheres vão responder: hoje de manhã, agora há pouco. Aí eu falo: não, que você se olhou, porque essa última vez você se julgou. Com certeza. Porque a gente para não dá, nota 10, nota 10. A gente não se olha no espelho, a gente se julga no espelho. Você para na frente do espelho e a gente faz um radar de defeitos. Nós, mulheres. Nós três aqui. Eu não preciso nem perguntar pra vocês se vocês fazem isso. Porque eu sei, a gente para na frente e é o cabelo que tem que fazer a raiz, é a pele, que isso aqui, mas isso aqui, essa roupa, o meu corpo. É sempre assim. E eu pergunto isso pros homens: quando você pensa no espelho? Cara, eu só vejo se eu tô com o cabelo, entendeu? Sim, é muito gritante. É muito gritante, você não vê um homem analisando a própria bunda. Sim. Que formato que está a minha bunda, Vocês não. analisam a própria bunda no espelho, não? Eu não sei nem como... A resposta, não sei nem como olha. Você entende? Os meninos definitivamente não Ai, sabem gente, nem responder que isso pra vocês. Eu acho um pouco de inveja. Cara, eu acho muito triste, assim, porque tudo que a Rafa tem descrito é isso. A gente tá sempre devendo, né, Rafa? A gente tá devendo todas as horas, em todas as áreas. E o mais louco é o que você colocou, que se eu fiz uma boa leitura, é que quanto mais a gente vai ficando o que deveria ser um empoderamento, tudo bem que essa palavra tá desgastada, mas enfim, uma validação, você tá criando mais dúvidas. Ou seja, nunca a gente vai olhar, então, desse jeito. Quanto mais você sobe, mais dúvidas parece que você tem. É como se você tivesse muita coisa pra perder do alto da tua conquista, né? Caraca. Mas você já arranhou um pouco uma coisa que eu queria entrar. Como eu te falei, eu realmente acompanho muito seu conteúdo. E você fala muito da questão da imagem, né? Então você falou sobre a questão de ter tirado o teu silicone, fala sobre a questão agora dos filtros, que faz muito tempo que você não tá usando. Queria então que a gente entrasse um pouco nesse assunto do quanto essa relação da imagem, da autoestima, ela é muito linkada com a impostora. Porque assim, por exemplo, várias vezes eu não quis fazer alguma coisa profissional, e eu já falei aqui, por causa da minha imagem. Porque eu tive medo. O próprio podcast foi adiado muito porque eu tive medo de como eu ia me ver na câmera, do que as pessoas iam falar sobre mim fisicamente, não sobre o meu intelecto. Olha que loucura. Sim. Começa que, historicamente, nós somos valorizadas pela nossa beleza, e entenda a beleza como o padrão opressor social da sociedade moderna, né? Vamos pegar aqui a nossa sociedade moderna. E juventude. Então é isso. Nós, mulheres, ao longo do tempo que a gente vai envelhecendo, é como se a gente estivesse perdendo o nosso valor. Reprodutor, sedutor, né? A serviço do homem, do olhar masculino e, por que não dizer também, da família. A serviço dessa família. Então, isso impacta... A nossa autoimagem impacta diretamente na nossa, enfim, na nossa autoestima, na nossa produtividade. E em diversas, não só quando a gente está se sentindo insuficiente, fora do padrão, mas inclusive
para mulheres dentro do padrão por uma questão de machismo, de achar que você está sendo chamada por outras questões, entendeu? Todas as histórias que a gente tem de assédio, né? Dentro das empresas. Então, é como se a gente fosse validada não só pela nossa capacidade e várias vezes. E aí, nós estamos falando aqui, né? 3 mulheres brancas e tal. Sim. Nossa, e aí isso, se você colocar a questão racial, então, aí é empilhamento mesmo, né? De questões e é muito sério. E aí, mais uma vez, que vem a questão da proporcionalidade. Mas se você chega num lugar e a diretora da sua empresa, a CEO da sua empresa se parece como você, né? Tem alguém ali que fala, não, mas eu mereço estar aqui, ela já chegou. E você vai vendo historicamente que tem muitas pessoas parecidas com você. Isso te dá como se fosse um poder de, eu posso sonhar com isso, eu também posso chegar lá. Exemplos de quem chegou lá, né, Rafa? Sim. E, tipo, eu acho que hoje, só complementando, existe uma questão da impostora, é a falta de referência de pessoas que ocuparam um lugar que, né, que você quer ocupar e você fala, cara, mas se essa mulher que eu tô olhando, né, que é incrível, não chegou, como que eu vou chegar? Né? Então, quanto mais a gente vê mulheres ocupando, mais você vai... Ai, dá, né? Dá pra mim. Eu posso. Você sonha, né, com aquilo que você acha que pode, né? Eu acho fantástico aquela cena do filme Barbie, que eu tive muita dificuldade pra dar o play pra assistir, porque eu falo, eu não vou ver o filme da Barbie. Uma coisa interna de... você assistiu? Não, eu assisti, mas na época eu falei, gente, não, que povo tá saindo de rosa, fazendo fila? Eu tava achando aquilo um absurdo. E aí, calei minha boca. 2. Ok, então, um brinde a todo Barbie. Mundo que gostou da Não Barbie. só como eu fiz o programa da Barbie, eu fiz um videocast da Barbie no Brasil. Ai, desculpa que eu não tinha visto isso. Mas, veja a Barbie. E assim, aquela cena que depois se replicou pra tudo quanto é lugar, daquele monólogo que a atriz faz, que é, na verdade, pra mim, mais principal do que a própria Barbie, né? E que ela fala de toda a dificuldade vivida pela mulher, porque ou é isso, ou é aquilo, ou ela tá gorda demais, ou ela tá magra demais, ou ela nunca é suficiente. Ou ela é bonita demais, gente. Ou ela é bonita demais, como no caso da Barbie. Muito louco. Para dizer que, no fim, a Barbie hoje, como produto, também vem se adequando e trazendo... Tem a Barbie astronauta, que, aliás, se alguém encontrar, traz pra mim, porque eu sou louca pra ter a Barbie astronauta. Tudo. Tem Barbie... Até a Rebeca Andrade ganhou, merecidamente, uma Barbie no formato dela. Maravilhoso. Dito isso, Rafa, você sempre foi assim, muito consciente disso? Teve um momento da sua vida que você parou e falou, pera, não tá certo. Aonde que você se encontra e se transforma, ou, quer dizer, se você já era, não é transformação, mas aonde que você vira essa voz muito clara, muito consciente do que você traz para as pessoas? Eu sinto que a maternidade me trouxe uma necessidade de entender melhor o mundo, assim, sabe? Porque, sabe quando você está estudando para uma prova, que para você ensinar, você tem que, é melhor eu entender melhor? E eu comecei a me interessar mais por muitos assuntos. Eu tenho, né, na época, um filho homem, agora eu tenho 2. Então, eu senti essa necessidade. E eu acho que eu vim de um Bom, enfim, falando profissionalmente primeiro, eu trabalhava na Globo e eu era repórter lá, engravidei e tal. E quando eu engravidei, eu percebi que, nossa, o que é retratado nas mídias nesse meu recorte, assim, é até totalmente tóxico, porque é fora do normal. Então, a gente é da época que nascia um bebê, tava lá na capa da Caras, da Quem, apresentando o herdeiro, a mãe maquiada, de branco, o bebezinho de branco, não sei o quê. E aí eu me vi, herdeira do quê? Do financiamento que eu tinha da minha casa. Herdou um financiamento da Caixa. Totalmente assim, a olheira, esse cabelo. Eu falei, meu, não tenho condição, eu tava com mastite. Eu falei, nem roupa eu consigo tirar foto e tal. Então, assim, nossa, será que só sou eu? E aí que você falou que se identifica com as minhas loucuras, muitas postagens que eu fiz, foi assim, eu vou postar porque assim, deve ter mais alguma doida com essa mesma ideia que eu. E aí eu comecei a falar, gente, amamentar dói.
Alguém, e aí, mas aonde isso estava escrito? Não estava na revista, não estava na, né? Então eu fui, E as nossas assim, mães não falavam. não, porque a gente esquece também, né? Depois do tempo a gente esquece. Mas assim, eu falei, isso não está sendo falado, não está sendo falado. E isso faz um tempo, né? Já faz, sei lá, 2016, 17. Então isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho da minha trajetória, é que eu fui essa pessoa que estava na mídia, né? Talvez isso estava sendo falado, mas não chegava na capa do UOL, não chegava na capa entendeu? E eu me sinto muito feliz de ser essa pessoa que continua falando da hemorroida, depois da gravidez. Esses dias eu falei, cara, que era tão íntimo que eu falei, eu fico tendo pensamentos de morte, assim, que eu vou morrer no avião. Quando eu subo no avião, eu falo, bom, se eu morrer, quem que vai ficar os filhos? Assim, no avião, pensamentos catastróficos. E eu falei, nossa, isso é muito louca, né? Às vezes eu olho assim a piscina e falo, nossa, imagina se meu filho tá lá boiando. Tipo assim, umas coisas horríveis. Que eu não tinha coragem. Eu não tinha. Mas eu tô olhando e só fazendo assim. Eu não tinha coragem de falar nem pro meu marido. Sim. Tipo, amor, às vezes eu olho essa piscina e eu falo, eu olho e penso que não vai boiar. E aí eu falei, vou fazer lá essa loucura. E aí, gente, alguém me interna, alguém me salva, bate aqui na minha casa, me leva. Gente, 100%. milhares de comentários. Sim. E na DM, assim, 10 vezes mais, porque as pessoas também não têm essa coragem de Sim. falar. Recebi mensagens de mães falando que às vezes tá escolhendo a roupa e pensa, nossa, se meu filho morresse, eu enterraria com essa roupa. Então, assim, e ninguém fala, por que sobre ninguém tá isso. falando disso? Porque é um julgamento constante de tudo. A gente se julga e há um julgamento de sociedade, é uma coisa assustadora. Mas esses pensamentos estão aí. São os nossos medos, as nossas aflições, as nossas inseguranças. Mas a gente não externaliza, né? E aí a gente se sente muito sozinho nesse processo. Sim, porque além da gente ter o pensamento que já é horrível, esses pensamentos intrusos, a gente fica culpada de ter. Exato. Porque quer dizer que tá chamando. Sim. Nossa, eu tô Nossa, pensando opa. nisso, eu tô chamando isso pra mim, tá? Será que é pressentimento? É. Não, e uma vez eu perguntei pro Rafa, meu namorado, se ele pensa em metade das coisas que eu penso. Ele olhou pra minha cara do tipo, não, Natália. Sabe? Do tipo assim, ele falou assim, a resposta que deu, amor, eu não perco meu tempo pensando nessas coisas, sabe? Eu penso Mas em pensa coisas em legais. outras, mas pensa em outras. Mas, cara, eu sempre penso que se as pessoas abrissem o meu cérebro com tudo que eu penso, eu falar, caraca, como que essa menina tá vivendo, sabe? Como que ela tá circulando, entendeu? Porque é 24 horas de confusão. Eu realmente me identifico com a Rafa muito por conta disso. Abraça porque... o cérebro. Abraça- Abraça o cérebro. Abraço, olha Abraça, você aqui. faz um carinho no Abraço, cérebro. porque às vezes ela fala umas coisas que eu falo, graças a Deus alguém foi e falou uma coisa que eu também tô sentindo, sabe? E esses, acho que foi um dos seus últimos posts, você fez um relato muito interessante sobre essa relação que a gente tem com a nossa infância sobre notas, sobre como a gente é medida de desempenho. E eu fui essa pessoa que se eu tirasse 9 eu já ia chorar. Sabe? Eu fui essa criança, essa adolescente que eu precisava ser a primeira da classe, eu precisava só tirar 10, 9.9 não era bom. Eu chegava pro meu pai, coitado, ele vai ouvir, vai achar, né, ó, tudo superado agora. Mas eu falava, pai, tirei 10. Ele falava, não fez mais que sua obrigação. Sim. Você só estuda, Natália, você não faz mais nada. Então, esse você não fez nada que é a sua obrigação, é do tipo assim, a sua obrigação é 10, né? A minha obrigação é ser 10. E aí, eu lembrei de uma coisa que é a minha maior síndrome de impostora da história, a Marina tá de prova. Quando eu mudei de escola, eu tinha feito até a 4ª série num colégio que não era tão bom, e aí depois me puseram num colégio bom. E aí eu entrei e caí numa turma que tinha e fui cair na prova de inglês e eu era muito ruim de inglês por conta de não ter feito um colégio bom. E eu saí da prova assim desesperada, porque foi a primeira vez na minha vida que eu não sabia responder quase nada do que estava lá. E aí aquilo já começou a desencadear uma ansiedade em mim que eu não tinha até então noção do que era. E eu ficava assim, agora eu preciso contar para os meus pais que eu com certeza não fui bem nessa prova. E eu achei que eu não tinha ido bem, mas para minha surpresa, eu tirei 0. Eu cheguei, aí a professora entregou a prova de todo mundo e não chegava a mim, imagine. E era ordem, vocês lembram disso? Era ordem, ou eu... Começa com 10, 9, 8... Cara, tá. e todo mundo, e a minha lá, e óbvio, você já tava no 5, eu já tava suando, assim, né? E aí, de repente, a professora dispensou todo mundo, nada da minha prova, ela falou, Natália, fica aqui um pouquinho comigo. Cara, eu já queria morrer, né? Aí a professora falou assim, olha, e eu falo que hoje, com certeza, eles devem ter tatos muito melhores do que há 40 anos atrás. Ela falou, olha, então, eu não consegui salvar nada da sua prova. Foi a expressão que ela usou. Eu não consegui salvar nada do que tá aqui.
E tinha um 0, não só a bola, como escrito 0 com traço embaixo. Sim, que é pra gente não pôr um na frente. Saca? Porque é visual e é em vermelho, né? Em vermelho, porque tudo que é negativo venha no aspecto vermelho. E eu decorei isso, e aí a professora falou assim, eu fui olhar e você tem um bom desempenho em outras matérias, então, realmente, eu acho que é alguma questão sua, vou ter que chamar seus pais, vou pedir um professor particular e tal. Quando eu voltei pra eu contar o 0, pra eu falar pros meus pais, que tinha que chamar eles na escola, enfim. Resumindo, eu trabalhei em veículo internacional, eu viajei o mundo. Qualquer coisa que envolve o inglês, eu fico em pânico, pergunta pra Marina. E aí as pessoas, assim, as amigas que trabalhavam comigo falavam, Nath, eu não consigo entender, você é ótima, o seu inglês é ótimo, você entrevista super bem. Não é pra mim. Aquilo acarreta um impostor em mim, que assim, se falar que eu tenho que falar inglês, eu esqueço tudo. Assim, eu paro. Mas isso é algo bem comum. Inglês, dirigir na estrada, tem alguns, eu não sei, alguns assim, símbolos, assim, que são muito sérios. Sabe? Falar inglês em público, falar em público, várias outras coisas. E essa métrica, né, usada durante tanto tempo. Então, até hoje, assim, eu vejo e falo, cara... por que a aula de matemática é mais importante na escola do que a de teatro? Eu falaria hoje, cara, você não vai precisar calcular nada na sua vida. Você vai falar pro ChatGPT, não precisa nem saber aprender o número, mas saiba se expressar, saiba falar, saiba se relacionar. E a gente, muitos anos, assim, sabe, continua preso nessa métrica que é, assim, produção fordiana mesmo, assim, né? Industrial. Então, isso a gente precisa mudar urgente, porque, assim, de fato... a gente vai rasgar e colocar tudo fora, o que a gente aprendeu até hoje. Pra mim, nos próximos 5 anos, a gente vai rasgar. Ah, sem dúvida. E você... rasgar e jogar fora. Tudo. E eu tava... Não, eu concordo plenamente com você. E eu tava dando um exemplo porque eu imagino que, como você tem muito consciência disso, você é diferente com teus filhos? Tipo assim, você repensa muito esse lugar da maternidade com relação a essas métricas? Sim, justamente por isso. Porque a gente tem um MEC ali, né? Um MEC você tem que fazer, tem que passar e tal, né? A partir de um tempo. Você tem a questão da autoestima de uma criança que tá mais atrasada. Ela não gosta de estar ali na turma, né? Sem conseguir desempenhar. Mas essa conversa dos pais de falar assim, porque eu não sou inteligente, porque eu fui má em matemática. Amigo... você foi bem no teatro, você foi bem na educação física, você cuida do seu corpo, enfim, várias outras coisas que a criança pode ter, né? E falar, esse talvez você de fato não seja bom. E por isso que a gente aprende a trabalhar em grupo. Vocês falaram que vocês se complementam. Sim. E essa coisa da... uma maneira da gente cuidar da nossa sensação de insuficiência é entender que nós somos suficientes para aquilo que nos cabe e interdependentes. Exato. Daí que vem a nossa culpa da insuficiência é dessa necessidade que a gente tem de ser... completo. Tudo. Completo. E, de fato, a gente não vai ser e não é. Você sabe que esse ponto me chama para uma coisa muito interessante, que é a relação amorosa. Porque a gente já tem, ao longo da vida, que ter estrutura para muitas coisas. Mas quando a gente se une, né, a uma pessoa, entra num casamento, tudo bem, no relacionamento de namoro também é importante isso. Mas o casamento é uma coisa bem mais sólida, né? A ideia de passar a vida juntos e tudo mais. Como é que foi para você... no casamento, esse apoio? Porque o outro também tem que ter o seu apoio, ele tem que te apoiar. Às vezes a pessoa está com mais estrutura ou menos estrutura, ou você traz para essa conversa e para esse relacionamento muitos desafios, porque principalmente como mulher, num momento onde você está cada vez mais mostrando, né, esse lugar na sociedade, essa proporcionalidade, às vezes para os rapazes não é tão simples entender isso, porque você está desconstruindo neles um padrão definido, e isso é incômodo também. Então aí bota o Felipe na fogueira. Boa sorte, Felipe. Cara, o Felipe, assim, a gente tá junto há 15 anos, né? Então, quem é o Felipe? O Felipe é um cara que está em transformação, assim como eu. Então, o Felipe já foi vários Felipes ao longo da vida, né? Desses 15 anos. E cada vez mais ele se mostra esse cara interessado em aprender,
entender quais são as questões estruturais, que às vezes nem a gente, que a mulher percebe que, nossa, isso é uma questão de machismo estrutural, sabe? Isso é uma questão... Enfim, e ele se mostra essa pessoa interessada. Eu acho que hoje o que a gente precisa estar é interessados, né? É sair da nossa ignorância no sentido de ignorar as pautas. Então, o Fê é esse cara que tá tentando, tá se desenvolvendo, e ele é um parceiro maravilhoso, assim. Mas, obviamente... cara, diariamente eu falo, você percebe que isso aqui... Uma vez, por que a gente falou do inglês? Seria legal, antes dele... Hoje meu filho estuda numa escola que é bilíngue, mas ele não estudava. E aí ele falou, o Rô tem que fazer inglês. Aí passou umas 2 semanas, você falou lá no inglês? Aí a terceira vez eu falei, deixa eu te falar, o seu Google é diferente do meu, porque assim, o meu, se eu colocar inglês no meu bairro, a idade dele vai aparecendo, porque o seu não aparece? Então assim, e ele falou... Nossa, amor, verdade. Falei, porque a sua capacidade de achar uma escolinha de inglês, ir lá, conversar, fazer a matrícula e tal, é a mesma que a minha. Então, assim, eu não tô entendendo por que essa cobrança. E hoje ele ainda sabe essa coisa. E a vacina? Eu falo, cadê seu Google? E a gente começa a né, compartilhar mais. Ele mesmo faz piada, ele mesmo entende um pouquinho mais. Mas então, nota 10 pro Felipe Andreoli, nota 10 pro Felipe. Por que eu toco nesse tema? Porque o relacionamento... Nota 9,5. 9,5, pra não se achar muito? Não, 9,5, porque assim, não tô dando 10 pra nenhum homem aqui ainda. Fê, eu tentei, tentei. 9,5. Tô dando um senão apoio. Já acha que tá resolvido. 9,5 com louvor. Porque assim... Os outros, pra mim, não estão tão longe da média. Então, assim, 9,5 ele tá estourando. Porque o resto dos homens, pra mim, estão 4. Tá lá, nossa, moral baixa do pessoal. Não, moral ele tá com a moral alta, mas 9,5. Agora, pra dizer que é num relacionamento onde pode minar muita coisa. Você pode estar do lado de fora de casa, né, na sua carreira, crescendo, fazendo e acontecendo, e se sentindo muito mais encaixada, muito mais... menos impostora, mas às vezes o relacionamento te coloca pra baixo. Sim. E você ali tem aquela chicotada que te bota de volta naquele lugar. Então a importância dessas conversas nos relacionamentos e de um posicionamento dentro dos relacionamentos para que você também não seja uma impostora dentro de casa. Sim, porque assim, a gente foi, de fato, acumulando funções, né? Então a gente foi conquistando o mercado de trabalho e tal, mas não foi... Tirando saindo, né, do cuidado, que hoje é um termo muito falado e discutido, que é a economia do cuidado. Uhum. O quanto que a economia do cuidado nos tira da economia, literalmente, financeira. Por quê? Quem cuida dos pais idosos é a filha, a sobrinha, a irmã, né? Quando tem uma criança atípica, é a mãe, a tia, sempre uma mulher que deixa de fazer o que está fazendo para cuidar. E, obviamente, para gerar um filho e tal. Então, cadê esse dinheiro que não está com a gente? Cadê esse dinheiro? Inclusive, as empresas que se beneficiam da economia do cuidado, sei lá, as empresas de fralda, as empresas... também não são de mulheres. Então, assim, a gente não é... Eu sempre falo, cara, você vê, nós somos as grandes consumidoras do mercado da beleza. Aí você vai ver os grandes maquiadores, os grandes salões de beleza, os caras do corte de cabelo, são sempre caras. Uhum. Chefe de cozinha, hein? Só pra dizer. Chefes de cozinha, assim a gente vai... Como É. assim, gente? É a gente que cozinha nas casas, então assim... Tá, então beleza, a gente não quer cozinhar, mas se a gente tá cozinhando... No mínimo, a gente vai ser chefe da porra toda. Você sabe que mentira, do óvulo todo. Do óvulo. Eu falo, mulherão da porra, não. É mulherão do óvulo. Eu nunca tinha ouvido isso, maravilhoso. Eu começo a falar assim, oi, mulherão. Daí elas falam, porra, eu falo... Óvulo e ainda enfia nossas irmãs trans, que às vezes não tem óvulo, mas estão com a gente. Então, né? Maravilhoso. Mulherão do óvulo, não dá porra. Eu gostei muito disso. Mulherão do óvulo vai ser um novo uso. Pronto. É que a Kate Winslet, essa semana, a gente tá gravando, o programa da Rafa vai daqui a pouco e tal. Então, assim, mas essa semana a Kate Winslet apareceu pra mim no Instagram, num corte muito simpático. E foi muito legal o que ela falou, porque ela tá lançando um filme chamado Lee, que levou 11 anos pra ser feito. Pô, por que leva tanto tempo para ser feito? Ela falou assim, olha, nós, mulheres, quando a gente tem filho, principalmente, a gente para muita coisa. A gente reduz a velocidade de muita coisa porque a gente está no cuidado.
A gente está ali no crescimento, no fazer, no acontecer. A gente tem uma pausa obrigatória pelo próprio processo do pós-parto, fim de gravidez, etc., de se reencontrar na vida, de fisicamente estar apto e de poder, né, tocar a vida profissionalmente. E claro, não é que é uma coisa ruim, é uma coisa que acontece, é uma escolha estar lá com os filhos e tocar. E, de novo, sempre é uma escolha também. Mas ela falou assim, então, a gente freia muito do nosso avanço profissional. Então, leva mais tempo. Por isso que a gente demora para chegar em alguns cargos, a gente demora também para chegar ao final de alguns projetos, porque muitas vezes a gente teve essa pausa. E aí, daqui a pouco, estamos correndo atrás para poder retomar aquilo, para poder avançar. Então, com essa pausa, imagina, anos que você está dedicado àquilo, e não é que você parou de trabalhar, mas você está com muitas coisas, muitos pratos acontecendo ali. Você não consegue estar na mesma velocidade quando você tem uma entrega total àquilo. Então, eu achei muito interessante essa visão dela. Ela falou, por isso, eu comecei a pensar o filme há 10 anos, 11 anos atrás. Ele só tô entregando agora porque... Tem um começo de solução muito bom para isso, que é a licença parentalidade igual. Nota 10. E a gente defende já. Eu sou embaixadora da Copay, eu e o Felipe somos embaixadores do Copay. É lógico que precisa ser uma mudança gradativa, né? A gente não vai sair do 0 a 100. Dos 5 dias, né? Hoje são 5 dias. É um absurdo, né? gente. Tem algumas empresas, que são as empresas cidadãs, solidárias e tal, que são 10, 15, são 15, mas, poxa, é o mínimo, também, né? Rafa? E aí que começa, as empresas que fazem isso, que já tem empresas, né? Tanto multinacionais que estão no Brasil, que trazem o modelo lá de fora, como brasileiras que fazem, fica muito justo. Por quê? Porque é isso. Você tá ali entrevistando uma mulher de 35 anos, que tá casada há 7 anos, um cara de 35, que tá casado... Você não vai mais ter esse problema, porque quem engravidar, meus amigos... Todo mundo. Vai ficar em casa, cuidando dos seus filhos, aproveitando, gerando dinheiro para a economia, porque eu já sei que não dá para ficar rare. Tem que ficar com os filhos, que isso não muda nada na economia, tem que colocar dinheiro nesse mundo capitalista. Então, a cada $1 que você investe na primeira infância, voltam 7 para a economia. Olha que bom, pra gente falar de economia. Então, esse é um caminho que muda já começa tudo. A resolver. Muda tudo. Sem dúvida. Muda tudo na empresa, muda tudo, sabe? Porque a gente sabe que ali todas aquelas mulheres, um momento vão parar e todos aqueles caras que estavam ali vão subir. Sim. E a gente estagnar. Exatamente. Agora, quando as parceiras ou parceiros deles, ou quando adotarem, quando tiverem essa criança, o processo é igual para todo mundo. Desculpa, Ana, só para terminar esse tema, porque eu tive uma conversa uma vez com meu marido depois do nosso segundo filho. E assim, optamos por fazer a vasectomia, mas eu falei assim, olha, é o meu corpo que é impactado, é a minha carreira que é impactada, é toda a minha vida que é impactada. Então assim, eu já, né, depois de 2 filhos, tá ótimo, lindo e maravilhoso, porque eu não vou passar mais por isso, porque você vai, pausa um pouquinho. Depois você vai, e pausa um pouquinho. Tá ótimo, já fizemos isso, lindo e maravilhoso, e eu não quero mais ter este impacto na minha vida como um todo, fisicamente e de carreira também. E quem não pausa, sobrecarrega mais ainda, né, gente? Total. Que tem as pessoas que não têm a oportunidade de pausar. Pausa eu não sei bem se é a palavra certa, porque eu continuei trabalhando. Todo mundo continua. Mas é o quanto eu posso me dedicar, porque você tá provendo, porque você tá cuidando. Eu entendo o ponto de vista da Rafa, que é, né, do ponto de vista dos nossos privilégios, poder ter... se dedicar um pouco mais do que, infelizmente, a realidade, exatamente. Liberal, ali, exatamente. Manicure, cara, ela vai e liga pra cliente exatamente. Dela, posso levar meu bebê. Não é fácil. Esse assunto da síndrome da impostora, eu acho que é um negócio, assim, tão complexo, justamente porque é muito estrutural, né, Rafa? A gente tem muitas mudanças a serem feitas que realmente... várias coisas estão linkadas. Então, o que é licença paternidade? Tá tudo linkado, né? A essa sensação de que a gente é devedora. Acho que a grande questão é que não tem uma mulher hoje que tá vivendo no mundo. Se teve filhos, porque teve filhos. Se não teve, porque não teve. A gente é devedora. Sim. O tempo todo. A gente nunca olha
com uma ótica que não é da escassez, né? A gente sempre tá olhando e falando, como a Rafa colocou, olha, eu não sou boa nisso, eu preciso melhorar isso daqui, pra eu chegar onde eu quero, ainda tem que fazer tal coisa, mas e o meu cabelo, mas e o meu peito, mas e minha bunda, mas e a criança que eu não tive, e o cachorro, porque... E a bunda da criança. E a bunda da criança, é uma loucura, E é a uma minha loucura. bunda. Exato, e a nossa bunda volta sempre. E a bunda do marido, porque eles também não se cuidam, né? Nas relações hétero, porque também a gente que tem que marcar o exame. Não, o que fala? Esse dia tava frio. E eu seco eu passo secador na roupinha dos meus filhos pra ficar bem quentinho, assim, de manhã, bem gostosinho, bem mimando mesmo. Aí o Felipe falou: ai, nossa, as minhas você não faz. Eu falei: olha, tá aqui o telefone dos seus pais. Resolve lá com eles. Entendeu? Nossa. Não é nem da sua mãe que eu estaria sobrecarregando outra mulher. Tá aqui, Vai, ó. seu pai. Você ganha o telefone do seu pai, você liga pra ele, porque assim. Né? Maravilhoso, Ai, maravilhoso. Rafa, queria que a gente tangenciasse, então, um pouquinho do seu olhar, que eu entendo que a síndrome da impostora, ela tem um viés da pessoa, né? Então, acho que todo o nosso histórico de vida, Sim. né? Nossa criação, tudo, nossa visão de mundo influencia, mas também o que a gente já colocou sobre esse estrutural. Você vê algumas saídas, assim, algumas coisas que a gente pode apontar, tanto interno quanto estrutural, para a gente começar a tangenciar uma melhora disso? Sim, eu acho que a gente abordar esse tema, e sair um review na Harvard Business School, falando, a gente não pode falar de síndrome da impostora, porque tem as questões enfim, dos recortes de cada uma e tal. E eu discordo, porque assim, a gente tem que abordar a síndrome da impostora e ainda mais levar em consideração esses recortes. Você fala, não, ela vai sentir isso e isso, como eu falei, né, vai empilhando. Mas eu acho que a gente falando, de repente, numa reunião, um parceiro de trabalho, um homem, uma mulher, fala, cara, é síndrome da impostora que você tá sentindo. Eu tenho que apresentar esse projeto. Vai, você tá tendo a síndrome da impostora. E a cabeleireira que quer aumentar o seu valor, não posso, porque não sei o quê. Alguém fala, será que não é síndrome do impostor? E ela, de repente, lê sobre isso e fala, pode ser que seja isso, porque de fato eu posso. Então, acho que uma das soluções é a gente abordar, falar desse tema, para a gente gerar essa rede de apoio, né, de empatia, que a gente possa falar sobre o tema e uma olhar para outra. Eu sempre falo, a gente faz, né, muitas apresentações e tal. Antes da apresentação, fala assim, amiga, você tá nervosa? E daqui a pouco você tá do lado, entendeu? De uma mulher que você é muito fã e ela, nossa, eu tô nervosa. Fala, meu, não é possível, eu achei que era só eu e essa Como mulher. Você falou, tipo, a Oprah, Michelle Obama, sabe? Quando você olha pra elas e elas têm a impostora, você fala, Jesus, né? Então, né? Mas obrigada por elas dizerem Exatamente. isso, né? A Que a gente Viola, que reconhece. falou recentemente, Ela né? É um espetáculo. Todas elas. Então, sabe, a hora que sei lá, Gisele Bündchen fala que tava se sentindo feia, você fala, putz, entendeu? Não é um problema meu, minhas amigas, é um problema nosso. E não só nosso das mulheres, como nosso da nossa sociedade, né? Natália Mestre, tá chegando aquele momento, mas Vou eu ter que fazer. sinto, eu sinto que você quer. Então faça a última pergunta, por mais sofrido que seja Sofrido, isso. porque eu tinha muita coisa pra conversar com o Rafa. Gosto Gosto Se muito. comentarem muito, deixarem like, Isso aí, deixarem por sininhos, favor. deixarem isso aqui, tudo isso do YouTube, a gente faz A gente volta. Olha a sua responsabilidade sobre a volta Viu? de Rafa aqui. Vamos cobrar essa responsabilidade. Comentários, como que as mulheres se sentem, quais são as perguntas, se bombar, a gente volta, né? Exatamente. Vamos bombar, hein, por favor, porque a gente tem que trazer a Rafa de volta. Rafa, pra gente finalizar, então, eu gosto muito quando você fala do empacar, né? Que você destrincha as letras e tal, e fala que são essas situações que nos deixam mais suscetíveis. Então, queria que você passasse um pouquinho por elas. Eu sei que a gente vai ter que resumir. E como umas 3 saidinhas, assim, que você vê como algumas soluções para elas. Sim. Eu vou falar, na verdade, algumas situações para quando a gente passa, porque o que eu cheguei à conclusão? A gente não deixa de sentir, mas se a gente consegue, é o famoso letramento, Sim, né? ter a consciência Letramento até da meio coisa, colonizador né? falar. Mas assim, se a gente tem essa consciência de, nossa, eu tô sentindo isso. Então, situações que eu já passei, eu tinha muito medo de pagar estrada com o meu carro. E aí eu só não ia, não vou. Até que um dia eu perguntei, será que não é síndrome do impostor? Por que eu teria essa sensação? Eu já bati o carro várias vezes? Não. As mulheres são as que batem o carro? Não. Nosso seguro, inclusive, é mais barato. Então, por que a gente tem medo de pegar a estrada? Não sei o quê.
Então, eu falei, gente, isso deve ser estrutural. E eu preciso enfrentar isso para entender que eu, individualmente, vou ser uma das pessoas que vou quebrar esse paradigma. Porque eu quero entrar numa estrada, olhar e ser uma mulher me ultrapassando. E a motorista do ônibus, da companhia, ser uma motorista mulher, por que não? E a caminhoneira. Então, a gente tem que se sentir responsável também por esse movimento. Então, essas situações que são, né, que nos empacam, então são situações que a gente tem promoção, que a gente está sendo testada. Nossa, agora é a hora que vão uma prova, ou mesmo aquele que faz a avaliação do ano do funcionário, a gente fica com muito medo. Situações que a gente... Coisas básicas, gente. Parabéns a você. Tirando os sagitarianos, que amam os aniversários, a gente morre de vergonha. Nossa, estão trazendo bolo pra mim. Então, é um exemplo, assim, né? Um elogio. Mulher não consegue receber elogio. A gente fala que o seu cabelo é bom, teu cabelo tá lindo. É um produto que não sei o que, compra na feirinha. Sempre uma coisa nos depreciando. Essa roupa, não, é do brechó, não sei o que. A gente não consegue falar linda, né? Nossa, maravilhosa. Eu faço exatamente isso. Eu postei essa blusa, esse vestido, e coloquei assim, que eu comprei na frente do Parque Trianon, na Paulista, numa barraquinha. Por que eu fiz isso? A pergunta é, a gente sempre tenta, bom, isso é meu ou isso é nosso? Só eu sinto isso? Nossa, eu falei com muitas mulheres. Realmente só eu? Vai, procura alguém, conversa com seus pais, faz alguma coisa na infância, um trauma. Agora, sabe? Não, isso é uma coisa, sei lá. Um exemplo. Apresentar alguma coisa. Ih, a gente tem tanto papo, gente, porque daí a gente tinha que falar de ciclo menstrual. Então, gente, comenta, por favor, comente. A gente vive numa sociedade que nos considera acíclica. Sim. E aí eu digo a sociedade e nós. Eu tô pedindo pro Google, faz alguns meses eu tô numa campanha, pro Google Agenda ter lá a possibilidade de a gente colocar o nosso ciclo. Porque ali no meio das nossas reuniões, gravação de podcast, reunião com não sei o quê, a gente sabe que época que a gente vai estar. Porque a gente segue um calendário gregoriano que a gente não se pergunta. Cara, que puta ideia isso. Maravilhosa. Porque antes de marcar, Google. eu já sei como é que eu tô. Porque você sabe, por exemplo, vocês têm aqui uma opção de um patrocinador, que sei que tá pra chegar, um grande patrocinador. Aleluia! Pro F My Brain. Aí tá lá, pra vocês tá bom que dia? Aí você vai lá e olha o calendário gregoriano, que a gente não tá nem aí pra gente, né? Porque a gente é estável, nosso mês é todo igual, né? E a gente marca lá, aqui dia 14. Você vai ver dia 14? É o seu dia auge. Inchado e da emputecido. Cólica, que a gente tá com os hormônios, a gente não consegue pensar. Você tá se odiando, se achando horrorosa. E por que a gente marcou esse dia? Eu tô nesse dia, Se gente. tá lá não no é Google, nossa área, porque pra cada uma é diferente, tem gente que tá bem na TPM, né? Você tem que se conhecer, Sim. porque a gente não aprende a se conhecer. Lá, eu acho que lá na 8ª série a gente já tem que começar. Vai mapeando, como que você é no seu ciclo? Porque isso vai, né? E aí você marca, dia 20, sei lá, dia 23 eu vou estar... Meu cabelo, que eu... Já vai ter passado tal, eu já toda vou aquela estar, não tô fase com boa. cólica. A gente não pensa nisso. Olha que triste. E aí, o que eu falo pro Google, Agenda e pra todo mundo é... Nosso mercado não é um mercado de nicho. Esses dias eu tava numa dos maiores eventos de inovação e tecnologia e tinha lá o palco das mulheres e mães no mercado de nicho. Falei, nicho? 52% da população? É um nicho? Eu não acho que nicho é a pessoa que gosta de pug, do cachorrinho de chihuahua, que mora no bairro de Perdizes. Não, gente. A gente não é nicho. Mas teria que fazer... Aí fala, não tem como fazer isso no Google. Você abre 8 abas e hackeia a Google Agenda e coloca lá. Cara, eu não quero isso, não. A gente é metade da população. Gente, que trabalho que eles vão ter pra fazer uma coisa tão simples, não é Tão verdade? difícil, Nossa. né? Estamos chegando em Marte e a gente não exatamente. consegue ter uma aba pra falar meu ciclo menstrual. Embaixo ali só tem uma corzinha. Como é que você tá nessa... Ai, Jesus amado, Google, Paraiba. por favor, ouça. Atenção, Google Agenda, esse é o mínimo. Um pouco vergonha, hein, Google? Tô com vergonha de vocês nesse momento. Mas é porque, sabe o que eu digo? Ninguém tá pensando nisso. Mas obrigada por pensar. E você quer possibilidade e conte conosco nessa campanha, porque Exatamente. vamos levantar aqui levantar junto. essa bandeira, porque Dito isso, vocês ouviram? Vocês ouviram? tristeza do mundo ouvir, né? É hora do boom. Fuck My Brain.
Gente, o boom é um ótimo momento. Por quê? Porque a gente arremata essa nossa conversa maravilhosa e deixa aquele gostinho de quero mais. Adoro jogar essa bomba para a Natália. Bom, só quero dizer que se vocês são responsáveis por trazer a Rafa de volta. Isso. Só quero dizer isso. Ai de você que não enche esse programa de comentário, de like, de compartilhamentos e ela não volte, eu nunca vou te perdoar. Compartilhar com as amigas, porque assim, a gente vê as nossas amigas impostoras muito mais que elas se veem. Com certeza. Sabe, mandar amiga aqui, ó, pra você. Natália, a gente te ama, você é linda, Natália. Linda de frente. Olha lá. De lado. Você. Meu, não tem perfil errado. A gente Te ama, Natália. É, isso é bullying, Rafa, você tá vendo? É né? bullying. Isso é bullying, não é impostor, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Primeiro, Rafa, que delícia, que legal. Assim, é tão legal quando você conhece pessoalmente uma pessoa que você é muito fã e ela é muito incrível pessoalmente. Obrigada. Então, muito obrigada por isso. E, cara, o que dizer sobre Aquele algo... da baliza que eu fiz quando eu cheguei hoje. Ah, isso é o meu carro é impostor, é do né? tamanho desse estúdio, é gigante. Aí eu entrei, entra porque eu falei, não vai entrar. Não vai, cara, eu sei que não vai entrar, sabe por quê? Porque eu dirijo bem pra caramba. É isso aí. E aí ele vai por aqui, eu falei, é o outro jeito. Aí eu fui, aí eu vi que não ia dar. Fui de novo, não sei o quê. Quando eu fui dar a última ré, o cara parou na minha frente e falou... Eu falei, não, você não vai ganhar o louro dessa baliza que eu acabei de fazer sozinha aqui, meu amigo. Justíssima. Pode sair. Maravilhosa. Pode sair que eu vou acabar Justíssima. sozinha. Depois que eu pensei tudo, raciocinei, porque do jeito que ele queria, meu carro tinha que fazer mortal pra estacionar. Não dava. E aí eu falei, os louros não são seus. Pode sair, pode sair. Eu já estacionei. Maravilhoso. Justíssimo. Maravilhoso. Baliza maravilhoso. não, baliza é assim, motivo de Ô, eu orgulho. sou boa de baliza. Baliza, cara. a Marina é 3, 2, 1. mesmo. Eu sou boa de baliza. Baliza é Isso. motivo de orgulho. Não, acho que Só você tá pra certo. constar, Só pra constar que isso é contra a síndrome da impostora. Cara, o que dizer, né, de algo que a gente sente tanto, é tão difícil dar esse boom, porque, cara, eu sou muito vítima da impostora, isso que é o pior, assim, eu sinto ela em todos os lugares, de tantas formas que eu já falei. E o tempo todo que a gente tava conversando aqui, eu acho que tem muito a ver com essa necessidade que nos colocam de ser perfeita, né? Eu acho que a gente tem isso. Essa necessidade que nós mulheres demos pra nós, óbvio, estrutural e de tudo, acho que a gente pode ficar aqui horas falando, mas é do tipo, preciso ser perfeita, preciso dar conta de tudo, preciso ser bom em tudo. E quanto mais a gente olha, mais a gente mira nessa perfeição, mais a gente enxerga o que a gente não tem. Já parou pra pensar nisso, como é louco? Você fica tentando a perfeição, a perfeição, a perfeição, e você tá olhando o quê? Que eu não tenho. Que eu não fiz, que eu não estudei, que eu não tenho um currículo, que eu não tenho esse corpo, que eu não tenho. E a gente para de viver o presente, que eu acho que é uma necessidade muito grande, porque ou a gente tá se desculpando por o que a gente não fez no passado, ou a gente tá olhando pro futuro que a gente não sabe o que vai acontecer e tá extremamente ansioso. Então, você tá sempre nesse bolo. E esses dias a minha terapeuta falou um negócio tão legal que se vocês souberem, eu não sabia, que perfeito vem do latim de perfazer. Não vem de algo que tá pronto. Vem da ideia da repetição. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque pra mim o perfeito é aquilo que eu não preciso fazer mais nada, que ele tá lá. E na verdade o perfeito é a jornada. É o quanto você vai refazendo, você vai se lapidando, e nesse caminho você vai encontrando até que cada dia, pelo ato de refazer e fazer e fazer, você vai se aprimorando. Então, por esse novo perfeito, né? Porque o perfeito é a jornada, não é o resultado final, né? E que a gente valorize cada etapa da nossa jornada. Acho que Você fica já por aí. 10 no meio da sua fala, no meio da sua... Não é Nossa, fantástica? Muito bom. Eu já vou passar a palavra para Rafa, mas eu vou dar o meu boom, porque você já reparou como a gente é muito melhor vendendo os amigos e as amigas do que a gente mesmo? E talvez um exercício legal seja, escreva, fale de você como se não fosse você. A terceira pessoa. Na terceira pessoa. Cria um personagem. Então, a Marina Machado, puta, ela é muito boa, ela é divertida, ela é isso, aquela. Você já conheceu, você já viu que ela... Porque quando a gente fala do outro, a gente bota tesão, a gente bota confiança, e às vezes a gente não tem essa noção, né, de falar de nós mesmos, porque a gente fica com aquela vergonha, aquele pedido de desculpa, de, não, mas, né, comprei, não, essa roupa é do brechó, não, esse livro eu fiz rapidinho, não, pô, desculpa por ter feito. Mas quando a gente fala do outro,
a gente fala com essa vontade, a gente acredita. Pô, para pra pensar, o que você já fez nessa vida? O que foi muito legal? O que você tem tesão? Por que você é um bom amigo ou uma boa amiga? Por que vale a pena você... E venda você pra você, né? Faz um exercício mesmo, pega, fala sozinha, falando assim sobre a pessoa. Oi, Neil Armstrong, então aqui a Maria. E eu acho que pode ser um caminho muito legal pra gente até descobrir essa força de tirar de dentro com vontade de parabenizar essa pessoa que somos nós mesmos. Muito obrigada, viu, Rafa? Agora o bom é seu. O bom é meu. Vou falar um dado pra vocês, que eu gosto muito de dado. Por exemplo, no Reino Unido, tem mais estátuas que o nome são John do que de mulheres. Anda na sua cidade e vê o nome das ruas. São sempre cargos de homens e quando tem de mulher, ela está relacionada a algo santificado. Coloca no Google loiras, negras, mulheres asiáticas. Vai aparecer pornografia. Então, o meu boom é que, pensando no nosso futuro e nos algoritmos e na inteligência artificial que pegam o nosso viés, porque a inteligência artificial vem de dados inseridos por humanos, que a gente esteja muito atentas ao que a gente está deixando como viés para os próximos anos. Desde a flexão de gênero, que o nosso português tem, e quando você está num apuro, você vai escrever advogado, precisa de um advogado. Isso vão aparecer os advogados, não vai aparecer uma advogada. Então, que você, mulher, começando com a gente e chamando os homens para isso, mas que você coloca advogada, médica, psicóloga, operadora de som. Astronauta. Não, astronauta não vale. Não tem Astronauta. Aí, tá. Meu exemplo foi por água abaixo. Mas então, que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo, porque como eu falei, nos próximos 5 anos, tudo que a gente sabe do mundo vai ser rasgado e vai ser mudado. Mas o meu bom vamos fazer essa digitalização do mundo que já existe de forma consciente, para a gente tentar transformar os próximos anos e sair do nosso viés eterno de minorias, de nicho, de, enfim, questões... gordofóbica, transfóbica, Exato. Racista, tudo isso. Então, esse é meu book. Fuck my brain. Nota 10 também, maravilhosa. Rafa Brito. Maravilhosa. Gente, que programa delicioso. E tá aí, compartilhe, comente, leve para mais pessoas, por favor. Você entende o valor do que a gente tá falando aqui? Interrogação, espero que sim. E se você ainda não nos segue nas nossas redes, por favor, faça isso agora, se inscreva, acione o sininho, seja membro do nosso clube de assinatura no YouTube, lembrando os nossos canais, no YouTube, canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e no nosso Instagram, @FMy.brain. Gente, muito obrigada pela participação de todos, uma ótima semana e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.